Mas Jaqueline, vou explicar um pouquinho para vocês o meu projeto, que está dentro do projeto de modelos preditivos em saúde. A gente utilizou o Machine Learning para predizer em pacientes internados em UTI a ocorrência de IRA, a ocorrência de óbitos em pacientes portadores de IRA e óbitos no geral. Aqui eu vou explicar 2 desses desfechos, que temos 3 desfechos, mas eu vou só explicar os resultados da ocorrência da IRA e a ocorrência de óbitos no geral. E a gente fez uma aplicação de 2 modelos, né? O modelo de regressão logística e o modelo de árvore de decisão. Aqui a gente utilizou alguns dados para poder desenvolver e avaliar esses modelos. A gente utilizou como desfecho, como eu falei, a IRA, só que nos estágios 2 ou 3, nos primeiros 7 dias de internação em UTI, e o outro desfecho seria a mortalidade em pacientes internados em UTI. A definição do estudo e os critérios de inclusão. Esse estudo é uma corte retrospectiva que se iniciou em outubro de 2022 e foi até março de 2025, com os dados clínicos e laboratoriais de pacientes internados na UTI. A gente utilizou o prontuário desses pacientes do Hospital Universitário do Rio. Os critérios de inclusão de ambos os modelos foram pacientes maiores de 18 anos e os critérios de inclusão de ambos os modelos foram pacientes com doença renal crônica em terapia substitutiva prévia. No caso da IRA, foram incluídos apenas pacientes com pelo menos 2 medidas de creatinina sérica. A gente utilizou algumas guidelines para definir o que seria essa IRA estágio 2 ou 3, porque a IRA ela é definida como estágio 1, 2 e 3, e a gente utilizou no nosso trabalho como definição o paciente, 2 tipos de pacientes, né? O paciente que não tem IRA ou o paciente que tem IRA leve versus o paciente que tem IRA estágio 2 ou 3, porque a gente queria avaliar mais os pacientes que têm IRA de moderada a grave, que seriam esses estágios 2 ou 3 definidos aqui conforme o que digo, que é um critério utilizado na medicina. A metodologia do guideline. A gente fez uma metodologia baseada no guideline Tripod-A, que Tripod-A é um guideline para quem vai fazer um modelo de previsão. Aqui a gente usa o passo a passo de descrever a população, definir os desfechos, selecionar as variáveis, tratar os dados e validar esses modelos preditivos. O tratamento dos dados foi feito com processamento e análise na biblioteca da linguagem de programação Python. A gente utilizou várias bibliotecas, a gente utilizou o Sticklean, o Symantec, a gente utilizou Pandas, NumPy, a gente fez o balanceamento dos dados via Symantec, utilizando o oversample para IRA e o undersample para mortalidade. Os dados faltantes foram tratados por imputação, ou seja, os dados que faltaram a gente imputou novos dados, mas a gente teve um critério de que se houvesse mais de 20% de dados faltantes, a gente não faria imputação. A modelagem de seleção de variáveis foi feita da seguinte forma: dos 4.015 prontuários que a gente tinha disponível, 80% desses prontuários a gente utilizou para treinar o modelo e 20% a gente pegou, após treinar o modelo, colocou esses 20% e testou se o modelo estava acertando o desfecho desses pacientes em ambos os desfechos analisados. A seleção de variáveis foi baseada na importância clínica e no p-valor. Aqui o p-valor ele é importante, mas ele não vai eliminar uma variável, porque em Machine Learning essa variável, por mais que não tenha um p-valor significativo em relação ao desfecho, quando ela está atuando em conjunto com outras variáveis, ela pode melhorar o desempenho do modelo. A gente fez algumas regularizações e seleções de variáveis que estão abordadas aqui. E os resultados, a gente primeiro utilizou essas variáveis previsoras, que foram variáveis laboratoriais, variáveis de sinais vitais e algumas outras variáveis como idade, pontos no SAPS-3, que SAPS-3 é um score de gravidade no ambiente de UTI, os dias antes de entrar na internação da UTI, mas foram os dias que o paciente já ficou internado no hospital e depois entrou em UTI, e entre outros tipos de variáveis que foram algumas se diferenciaram entre os modelos, ou seja, nem todos os modelos mantiveram as mesmas variáveis. Aqui a gente teve esses resultados. Para a regressão logística em IRA, a gente teve uma área sobre a curva ROC de 0,82. Para a árvore de decisão em IRA, a gente teve 0,76. A mortalidade geral no modelo de regressão logística foi 0,8 e na mortalidade geral para a árvore de decisão foi 0,83. A gente teve a sensibilidade e especificidade bem significativas para o nosso trabalho. A gente estava esperando achar valores maiores que 0,7. O único que a gente não encontrou valor acima de 0,7 foi a IRA no modelo de árvore de decisão, mas os demais modelos foram satisfatórios para os nossos parâmetros. E a nossa conclusão de estudo é que esses modelos demonstraram uma capacidade de identificar precocemente esses pacientes críticos com maior risco de injúria renal aguda ou óbito. E eles apresentaram também um potencial para aplicação em ambientes clínicos reais. Então, a gente quer auxiliar na priorização de intervenções e otimização dos recursos em UTI. No futuro, né, a gente gostaria de que fosse feita, por exemplo, uma calculadora, que essa calculadora fosse utilizada à beira-leito para poder prever se esse paciente tem um alto risco ou não de desenvolver IRA e um alto risco ou não de ir a óbito, para que a gente consiga tomar decisões clínicas mais eficazes e reduzir a mortalidade desses pacientes. Obrigada.